Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O mistério de um PM. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato é de Sumaré e é policial militar desde 2006. Ele sempre trabalhou na região onde mora e certa vez no serviço militar noturno viu algo que até hoje não encontrou uma explicação plausível. Primeiro aqui ele diz que precisa contar o contexto em que estava essa história para dar para entender direitinho, depois ele conta a coisa estranha. No ano de 2009, um policial militar matou a esposa e em seguida se matou na porta do quartel. Fato que repercutiu muito negativamente na imagem da instituição pela forma de como foi feito. Quando fatos fortes como esse acontecem, qualquer coisa que envolva discussões entre PMs e suas esposas que venha a conhecimento dos oficiais comandantes, os chefes dos quartéis dão uma relevância muito grande, punindo mais severamente seus subordinados. Então eles, policiais, na rua, averiguam sempre com muito cuidado qualquer fato denunciado para não virar uma bola de neve, algo que pode ser muito pequeno ou mesmo administrado pelo local. Nesse contexto tenso, começa a história. Então naquela noite ele estava de motorista da viatura, composta por ele, um soldado e um supervisor, que era o cabo da cidade de Hortolândia. Trabalhavam juntos ali há cerca de um ano e se davam muito bem. Então próximo à meia-noite eles pararam na casa da namorada dele, desse cabo, para jantar, já que a casa ficava ali no bairro onde ficava a base deles. E após a refeição, ele saiu ali na varanda e acendeu um cigarro, quando tocou o celular dele. E ao atender o telefone, ele viu que era um atendente do 190, que na época não era uma grande central como o Copom, mas um local onde não era gravado nada, e que algumas ligações eram passadas direto pro celular do próprio PM, para não alarmar toda a rede de rádio que era composta por 20 viaturas e 5 bases. E na hora, esse atendente do 190, meio afobado, perguntou para ele se ele não conhecia fulano de tal, o cabo fulano de tal. E ele disse que não conhecia. E o cara lá do 190, mais tenso ainda, pediu para ele passar o telefone para o supervisor dele. Ele levou o telefone para o supervisor e em poucos segundos o supervisor dele, falando no telefone ainda, fez sinal que era para ele ligar a viatura. E ainda no telefone só falou para ele, vai mais rápido que você puder pro bairro tal. E daí ele pegou uma rodovia, para ir até esse local ele pegou uma rodovia lá e foi a mais de 150 por hora. E durante o curto espaço de tempo entre a casa da namorada e o local da ocorrência, ele explicou que o atendente do 190 tinha recebido pelo telefone uma chamada de uma senhora que se dizia mãe, na verdade de um policial já velho da PM, e que ela morava nos fundos da casa do filho, desse policial, e que o filho dela estava discutindo muito feio com a esposa, usando ali de muitos palavrões e gritos. E diz que a esposa dele também, do mesmo jeito, palavrão, grito, e diz que em seguida ela escutou 3 tiros, seguidos de um silêncio sepulcral. A mãe, sem ter coragem de ver o que aconteceu, acreditava que seu filho tinha repetido a mesma coisa que tinha acontecido semanas atrás no quartel, matado a esposa e atirado na própria cabeça. A missão deles naquele momento era ir até a casa e esclarecer o que houve. Ao chegar no local, eles se depararam com uma chácara em uma área urbana, com muros de mais de 3 metros de altura e portão de chapa, aparentando ser pesado. A rua era iluminada com uma luz não tão boa, mas mesmo assim dava para ver bem as pessoas e as movimentações dali. Como de costume, para a segurança de todos, principalmente deles, ele diz que nunca para a viatura em frente ao portão de onde está acontecendo a coisa, principalmente quando envolve arma de fogo. Porque o risco de um infrator na intenção de fuga ou mesmo só de atingir o policial e atirar na viatura, atirar ali neles é muito grande. Então ele parou uns 2 metros do portão. E quando eles desceram da viatura, o parceiro dele parou assim, sem cuidado nenhum, bem em frente ao portão da ocorrência. Que vendo de perto era até um portão meio frágil, embora fosse bem alto. E aí chamou o policial, o morador daquela casa, por 2 vezes, até que ele respondeu, perguntando quem é que estava chamando ele.
E de pronto foi falado que era a polícia, papapá, né? E aí ele mandou esperar que ele já ia abrir. E o tempo todo o moço que nos conta esse relato ficava pensando que se ele tivesse atirado na própria esposa, não custava nada ele sair com a arma e atirar ali neles, policiais ali também. Já que se constatasse o crime, né, por parte dele, eles teriam que prendê-lo em flagrante. Então era bem provável que ele atirasse neles, né? E vendo a periculosidade da situação, ele chamou o amigo dele para sair de frente do portão, até porque era um portão fino. Então se o cara atirasse mesmo do lado de lá, atravessaria o portão e atingiria ele. Mas mesmo assim o colega dele ignorou e continuou lá. Ele, o moço que nos conta esse relato, estava protegido atrás de um poste, meio que ao lado do portão, quando o outro policial abriu o portão da casa. E ele fez um esqueminha, um desenho, mostrando a posição de tudo lá. Então era assim, no momento em que o PM abriu o portão, era assim que eles estavam. Então quando o policial morador abriu o portão de chapa, ele abriu para fora, exibindo tudo o que havia atrás dele, e foi possível ver uma chácara muito bem cuidada, com um gramado muito bem aparado e pequenos arbustos. Nada muito grande, no máximo 3 metros o maior dele, mas sem folhagens baixas, tendo pequenas copas. A chácara era muito bem iluminada em seu quintal e dava para ver tudo por dentro. À esquerda do terreno estava a casa da mãe daquele policial, também com luzes acesas, e à direita a casa do policial. Mas o que espantou o moço que nos conta esse relato não foi o terreno, mas sim um homem de cor parda, cor de um índio para ser exato, que vestia uma calça escura, uma camiseta de mangas longas dobradas até no meio do antebraço, mais ou menos, e que estava posicionado próximo ao policial militar lá de folga. Estava um pouco atrás dele. E esse homem segurava na mão esquerda dele um objeto que ele identificou como sendo uma arma de fogo, mais precisamente uma espingarda de cano cerrado, arma muito usada por bandidos que serravam os canos das armas, das calibre 12, para que assim ficasse mais fácil esconder elas nas vestimentas. E esse homem segurava essa arma apontando para baixo. E esse homem olhou para o moço que nos conta esse relato assim fixamente. E no momento que ele viu esse homem com a arma na mão, instintivamente ele sacou a arma dele e ia mandar o homem largar a arma. Mas na hora veio um pensamento muito rápido. Eu tô na casa de um PM. Pode ser algum amigo ou parente. Não seria legal apontar uma arma para um familiar do policial. Então ele não tomou nenhuma ação e pegou a pistola .40 e voltou no coldre. O policial dono da casa pediu então que eles entrassem para conversar e virou as costas para eles e foi em direção à casa dele, sendo seguido pelo parceiro, enquanto aquele homem que usava uma roupa vermelha e segurava uma arma ficou olhando para ele, para o moço que nos conta esse relato, sem dizer uma única palavra, e virou-se lentamente e foi andando para a esquerda de quem entra na chácara. De modo que enquanto ele ia para a entrada da chácara, esse homem ia andando para trás do muro, fora do campo de visão dele. Coisa que não durou mais de 3 segundos até que ele adentrasse a propriedade e tivesse uma visão ampla de tudo. E ao olhar na direção do homem de vermelho, ainda um pouco tenso por saber que aquele homem portava uma arma de grosso calibre, ele viu que o homem desapareceu. Não havia mais ninguém no terreno, senão ele, o parceiro dele e o policial dono da casa. E a esposa do policial, que logo apareceu ali também, que por sinal estava embriagada e com uma cartela de remédios na mão. Diz que era humanamente impossível aquele homem ter pulado um muro daquela altura, em segundos. E também porque não tinha porquê dele pular o muro, que ele ia cair na rua mesmo que os policiais estavam. Na casa que ficava nos fundos do terreno, ele teria que ter corrido um tempo até chegar nessa outra casa também, porque ficava um pouquinho longe. E nesse espaço de tempo, o policial também teria visto se ele tivesse pulado o portão pro lado de cá, sabe? O tempo que o homem foi pra cá, ele foi entrando na casa, sabe? A próxima casa ali ficava uns 30 ou 40 metros. Então, se esse homem tivesse pulado o portão, corrido até a próxima casa, o policial que estava ali fora, ainda entrando pro terreno, ele iria ver o homem pulando o portão. O fato é que esse homem sumiu. Quanto ao que aconteceu na casa, foi o seguinte: o policial disse que eles realmente discutiram feio, ele e a esposa, depois de vários xingamentos, e para não fazer coisa pior, ele catou a arma pessoal dele e deu 3 tiros na grama, para extravasar o nervosismo. Fato que os policiais confirmaram e viram ali a marca dos tiros na grama.
A mulher disse que estava muito bêbada, inclusive maltratou eles ali, os policiais, sendo muito grosseira. A mulher praticamente tocou eles lá de casa. Ao contrário do marido dela, o policial antigo lá, dono da casa, foi muito cortês, ofereceu café e tudo mais. E ele disse que até ia aceitar o café, mas o parceiro dele, que nunca nega um café ou qualquer outra coisa de comer, recusou e ainda falou de forma áspera com o moço que nos conta esse relato, apressando ele para ir embora. Ele notou ali no colega uma visível mudança no comportamento, como se algo incomodasse muito. E logo eles saíram de lá, dando a ocorrência como resolvida e alertando o policial, né, de que isso podia dar problema para ele, caso viesse mais telefonemas, reclamações de gritaria e tudo mais. E após saírem da casa do policial, ele não conseguiu conversar direito com o parceiro dele a respeito daquilo, porque naquela noite tiveram outras ocorrências graves. Contudo, na hora de ir embora, que eles já estavam indo para a base deles, ele perguntou pro colega dele quem era aquela terceira pessoa lá na casa. E o colega respondeu: Que terceira pessoa? Aí ele disse que gelou até os ossos, porque ele falou: pronto, só eu vi aquele homem. E aí ele falou do homem, o homem de vermelho, e descreveu aquele homem lá. E aí o colega dele disse espantado e com os olhos arregalados: Você também viu aquela coisa? Meu, pra onde ele foi? E o moço que nos conta esse relato respondeu que não sabia, que o cara simplesmente sumiu. E o colega concordou. E o colega ainda perguntou o que ele segurava na mão, e ele disse que era uma arma. E o colega perguntou de volta: Ah, então por isso que você sacou a pistola. E ele disse que sim. E disse que até hoje eles não sabem quem ou o que era aquela pessoa de vermelho ali em pé no terreno. E também nunca mais viram aquele policial da ocorrência, que já não mora mais lá nem trabalha na região. Mas de tudo ficou uma dúvida muito grande, que até hoje persiste. E aí, não se sabe se aquele homem era o quê? Um anjo? Uma entidade? O que aquele ser estava fazendo lá? Com uma arma na mão, de cano cerrado, que geralmente é o que bandido faz. Será que aquele homem que sumiu sem explicação, será que ele era um espírito que estava incitando a briga ali entre o policial e a esposa? Talvez um bandido que, se vingando do policial, que talvez tenha prendido, feito alguma coisa com ele? Vai saber. Se você tem uma opinião, deixa aqui nos comentários. E se gostou desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!